na sociedade, como se isso fosse ótimo. Né? O homossexualismo, gente, é muito bom na casa dos outros, na nossa casa é triste. Pode estar certo. É doloroso demais. Aceitar o homossexualismo é muito fácil na casa do próximo. Na nossa casa é difícil demais. É muito difícil, dói muito. Podem estar certos. Então, e não pensam vocês que os homossexuais são pessoas felizes? Não, não são não. São doentes. São doentes. E sofrem, e padecem. E o que eles ficam lutando aí é apenas para minorar as suas próprias dificuldades. Nós, espíritas, temos aceitação e compreendemos as dificuldades dos nossos irmãos, mas não quer dizer que sejamos coniventes com esse tipo de atitude. Então a gente vê muitas das vezes esses condicionamentos, esses reflexos condicionados começando a existir, essas sugestões chegando até nós, transformando atos de desequilíbrio como naturais. São condicionamentos que vão repercutir na nossa vida, vão repercutir em todo na nossa vivência, né? O que é o reflexo condicionado? É a ideia provocada na mente de uma pessoa por um estímulo externo ou interno. Então, os estímulos podem ser internos ou externos. E muitos de nós, às vezes, trazemos o estímulo dentro de nós. Às vezes, já vivenciamos o homossexualismo em outra vida, está lá, latente, guardadinho. O estímulo vem externo pela televisão. E desperta, e chama a minha atenção, porque eu já possuo aquilo. O irmão X tem uma colocação muito interessante para esse reflexo condicionado, né? O burro, se você colocar na frente dele um prato de pérolas e um prato de capim, para qual prato que vocês acham que ele vai caminhar? Qual que é o mais importante para ele? Qual o condicionamento que ele tem que faz com que ele busque em primeiro lugar? O capim. Se você colocar um prato de capim, um prato de pérolas na frente de um homem, para que lado vocês acham que ele vai caminhar? Para as pérolas. Né? É o reflexo condicionado da valorização. Então, é assim que nós agimos na vida, o estímulo é externo. E o estímulo interno é aquele que vem de dentro de nós, alimentado também pelas coisas externas. Parte de dentro de nós estimulados, e nós alimentamos aquilo dentro de nós e damos vazão. Bem, a nossa vontade, né, que é impulsionadora, que induz, que projeta essas nossas induções mentais, essa matéria, ela é fruto, né, ela é diretamente proporcional ao nosso livre-arbítrio. Nos diz os Espíritos que no campo da ideação nós somos totalmente livres. Ninguém nos força a pensar naquilo ou nisto. No campo da ideação nós somos livres. O livre-arbítrio é total, né? Então, esse livre-arbítrio relaciona diretamente com a vontade, ou seja, a faculdade livre de determinação da vontade. Nós determinamos a vontade livremente. Nada nos impele a agir desta ou daquela maneira, a acionar o nosso gatilho. Nada. Só o Espírito, só os nossos desejos, as nossas emoções ou os nossos sentimentos. Tá? Então, essa vontade, ela vai envolver o que? A faculdade de decidir. Antes de nós falarmos disso, pode desligar. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, na página 142, ele vai falar para nós o seguinte. A sugestão é poder inconteste, ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhes são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes da treva ou da luz a que se afeiçoe. O que André Luiz está tentando colocar para nós aqui? Acende aí para nós. Que essa sugestão
vai depender, né? E vai implicar, ou vai utilizar do nosso discernimento. Ou seja, nós vamos aceitar ou repelir estas sugestões de acordo com o nosso discernimento. O que é discernimento? Faculdade de perceber com clareza a verdadeira natureza das coisas, permitindo ao homem de fazer distinção entre o certo e o errado. Então, a condição de aceitarmos a sugestão vai depender do nosso discernimento, ou seja, de termos conhecimento do que é certo e o que é errado. Mas esse discernimento, ele é fruto do quê? De conhecimento. Tá? Mas é conhecimento apenas intelectual? Não. É um conhecimento que se completa com o sentir, ou seja, com o nosso sentimento. Vai se unir com o nosso sentir. Não basta termos o discernimento intelectual, porque se bastasse, ninguém fabricaria a bomba atômica para se jogar numa cidade como aconteceu em Hiroshima. Enquanto alguns lutam pela sobrevivência, outros utilizam da intelectualidade para destruir. Porque lhes faltam o discernimento, mas não o discernimento do conhecimento apenas intelectual, mas o discernimento do conhecimento que se completa com o sentir. Ou seja, fruto da burilação dos nossos sentimentos. Então nós temos que sair do instinto, daquela busca da saciação dos nossos interesses imediatistas e buscar as conquistas, que são o sentimento. Conquista do sentimento, ele é evolução, porque sentir é sensibilidade que permite penetrar no sentido das coisas, produzindo efeitos de ordem moral. É como se nós burilássemos as nossas antenas, porque o sentir faz parte do ser humano. Só que nós precisamos, muitas das vezes, de burilar esse sentimento. Qual que é o bombril para burilar o nosso sentimento, que já é alguma coisa inerente ao ser? Todos nós temos sentimentos, só precisam de ser burilados. O nosso sentimento é igual ao diamante bruto. Você não tem um diamante a hora que você tira ele da cratera terrestre, tem? Não, ele passa por um processo de burilamento, e pesado, né? Ele passa por vários e vários burilamentos. Então o sentimento é esse diamante bruto, que precisa ser o quê? Burilado. Precisa de ser trabalhado em nós. Todos nós temos sentimento de amor. Só que ele é o diamante bruto, é um sentimento de amor que nós todos trazemos, que precisa de ser burilado. Qual que é o nosso buril que mais funciona no nosso plano terrestre? O que vocês acham? A dor. A dor é o buril que lapida a alma, né? Nos diz Emmanuel. Infelizmente, nós ainda precisamos da dor para burilar os nossos sentimentos de amor, o nosso sentimento de paciência, o nosso sentimento de tolerância, o nosso sentimento de fraternidade. Esses são os sentimentos, são as nossas conquistas morais, de ordem moral, de elevação moral. É o sentir, é o sentimento, que nós temos que trabalhar nele, substituir o egoísmo pela capacidade de doar, né? Sairmos do eu. O que é egoísmo? Ego, eu. Eu em primeiro lugar. Sairmos do eu e começarmos a pensar nos outros. Então é importante vivenciarmos a vivência do amor, o amor ao próximo. Sairmos da impaciência para paciência, da intolerância para a tolerância, da inaceitação para a aceitação. Quando a gente fala em inaceitação e aceitação, o indivíduo fala assim, quer dizer que agora eu vou ter que aceitar a dor de braços cruzados? Não. É nossa obrigação tentar aliviar a nossa dor. É nossa obrigação preservar a nossa tranquilidade e a nossa paz. Mas muitas das vezes, para pleitearmos a paz, a nossa tranquilidade e sairmos e aceitando, nós precisamos de aceitar agora, neste momento, as condições que nós estamos enfrentando com equilíbrio.
Não é que nós vamos cruzar os braços e deixar os acontecimentos nos arrastar, não. Mas vamos vivenciar os acontecimentos com equilíbrio, buscando soluções sem trazer desarmonias, desavenças, tristezas, angústias que muitas das vezes nós trazemos por essa inaceitação. Então o indivíduo fala, eu sou pobre, eu tenho que morrer pobre? De jeito nenhum. Você tem a obrigação de lutar para melhorar as suas condições. Esse é o nosso dever. Ninguém está destinado a sofrer, ou ser miserável, ou a passar fome, de forma nenhuma. Mas se estamos passando estes momentos, temos que ter o equilíbrio de passá-los com tranquilidade. É essa aceitação que nós falamos. Não é a aceitação do cruzar os braços, não. Porque essa não é a aceitação que o Criador nos pede, não, de forma nenhuma, porque nós não estamos aqui para sermos robotizados. Você vai aceitar isso, você vai andar desse jeito, ser desse jeito, porque é assim que eu quero que seja, de jeito nenhum. Por isso é que nós temos o livre-arbítrio. No campo do nosso pensamento, somos livres. E é o pensamento que plasma tudo para nós, de bom ou de ruim. As nossas realizações é fruto do nosso pensamento. E ele é livre, totalmente livre, para construir ou destruir. Para trazer felicidade ou infelicidade para todos nós, certo? Projeta aí para nós. Esse é o último, pode apagar, pode apagar. Lá terminou, né? Bom, nós estamos falando de sentimento. Como nós dissemos, sentimento é alguma coisa a ser trabalhado. E nós temos a oportunidade de trabalhar os nossos sentimentos de forma a administrar o nosso pensamento. É o pensamento que vai determinar os nossos sentimentos. Podem estar certos que, como nós dissemos, não é o pensamento que governa, é a correnteza para a nossa evolução? Ou não? Nós não nos desenvolvemos, né, nessa corrente de pensamentos? É sim, é lá que nós nos desenvolvemos, nessa corrente de pensamento. Então nós vamos dizer, mas como que eu vou controlar o pensamento? Ele é contínuo, eu não consigo controlar, a coisa acontece assim em máquinas sucessivas. E Emmanuel coloca para nós o seguinte, em verdade, a vontade não consegue impedir a reflexão mental, ou seja, o pensamento. Quando se trata de conexão entre os semelhantes. Olha que coisa interessante. Não controla quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor jugo da disciplina sobre os elementos que a administram. Qual é o elemento que administra? O pensamento. Não falei que são os pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos? Então, onde que nós temos que disciplinar? O que vocês acham? Para controlarmos o nosso pensamento, o que nós precisamos de disciplinar? A vontade é mola. Ela é acionada pela emoção e o sentimento e os nossos desejos. Então, o que nós precisamos de modificar é isso. Desejos e emoções. É isso que nós temos que trabalhar, no cultivo do sentimento, porque o sentimento é conquista espiritual, é elevação moral. É lá que nós vamos ter que trabalhar. A reforma íntima do homem está aí. Modifique os seus desejos e você será um homem novo. Transforme as suas emoções em sentimentos e você será um homem novo. É lá que nós temos que mudar, porque a vontade é mola. Nós não conseguimos controlar uma vontade nem o pensamento. Eles são energias dinâmicas, incessantes. Mas é fruto de onde? Das nossas emoções, dos nossos desejos, do nosso sentimento. Então é lá que nós vamos ter que trabalhar. É lá. É a casa que nós temos que trabalhar. Modificando os nossos hábitos, as nossas atitudes. Transformando as nossas emoções em sentimentos. E elevando os nossos desejos.
transformando os desejos em sentimentos vivenciados dentro de nós. Sentimentos de amor, de fraternidade, de tolerância e de crescimento para cada um de nós. Isso é que é importante no campo do nosso sentimento. É lá que nós vamos ter que trabalhar. Para construir um homem novo, para promover a nossa evolução, para edificar-nos para um mundo melhor. Ninguém cria nada positivo, não constrói nada de positivo, nem evolui, sem trabalhar nesse campo. O resto é ruído. Só ruído nos diz os Espíritos. Se não mudarmos aí, estamos apenas fazendo ruídos do bem. Alaridos do bem. Então, isso é algo que nós temos que conscientizar. Campanha do Quilo é bom? Ótimo. Evangelizar a criança é bom? Ótimo. Ajuda a gente a crescer? Ajuda. Como? Forma um campo positivo em nosso favor. Modifica os nossos hábitos? Modifica a partir do momento que eu me modificar no campo dos desejos e das emoções. Estar na casa espírita é bom? Ótimo. Mas o que ela fez para me modificar nos campos dos meus desejos e das minhas emoções? Me deu maiores sentimentos? Não. Então ela não está me servindo para nada. E nos diz André Luiz, que se dentro de 3 anos, dentro de uma casa espírita, eu não conseguir modificar nada no campo dos desejos e das emoções, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Alguma coisa eu tenho que modificar. Se eu era intolerante, eu tenho que ser um pouquinho mais tolerante. Se eu era impaciente, eu tenho que ser um pouquinho mais paciente. Se eu era irreverente, eu tenho que passar a ser mais reverente. Se eu era intransigente, eu tenho que passar a ter mais condescendência. E assim por diante. Eu tenho que transformar. Porque senão, vocês estão perdendo tempo. E isso não vai dar passaporte para ninguém. Porque nos diz o Mestre no Evangelho quando diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então não basta eu ficar dentro das casas espíritas fazendo uma série de atividades de fraternidade sem fazer a principal fraternidade, que sou eu. Eu tenho que ser o primeiro a ser beneficiado. Se a doutrina não servir para mim como remédio, como é que eu posso até receitar para outros? É aquele caso, eu falo com o dia, toma esse remédio que ele é bom para você. Ele te ajudou? Não. Então eu não vou tomar, por que eu vou tomar? É o nosso lar, né? Nós estamos na casa espírita, não mudamos nada. A nossa esposa vira para ela e fala assim: o que adianta você estar no espiritismo? Você está do mesmo jeito ou até pior? O que adianta essa sua doutrina que você fica pregando aí dia e noite? O que adianta você amanhecer no centro e dormir no centro? Você não melhorou nada aqui dentro de casa, você é o mesmo intransigente, autoritário, impassível, irracível. O que você está fazendo? Nada, que essa pessoa de doutrina não te adianta de nada, esse espiritismo não vale nada. E ela está dizendo uma verdade. Não está falando mentira, é uma realidade. Então nós queremos propagar a doutrina espírita? Temos que pô-la na nossa vida. Queremos que ela seja remédio para o próximo? Temos que beber do remédio e sararmos. Curarmos. Senão, ela não vai convencer a ninguém. Nós somos o cartão de visita da doutrina espírita. Cada um de nós temos responsabilidades com a doutrina espírita, no campo da ação, dessas modificações, modificando esse nosso desejo, essas nossas emoções, transformando as emoções em sentimentos, elevando os nossos desejos ao plano mais elevado, crescendo, matando o homem velho, viciado, deformado, desequilibrado, para dar lugar ao homem novo. Novo para Deus, novo para a libertação. Para podermos, quem sabe um dia, alçarmos o voo definitivo de libertação de cada um de nós. Senão seremos cativos por longo tempo. Se não modificarmos, não adianta nada. Não tem doutrina, não tem entidade nesse mundo, não tem santo em religião nenhuma que consegue fazer nada por nós, se nós não fizermos por nós mesmos. Eu sempre dou o exemplo da religiosidade
como o indivíduo que está dentro do buraco. A religião é a corda. O indivíduo está lá no precipício, o único recurso que nós temos para tirar dele é a corda. É a religião. Ou ele agarra a corda ou ele fica no buraco. E o agarrar a corda aí representa o quê? Toda uma vivência religiosa. Por isso que não é a religião que determina a libertação ou a evolução, mas é a capacidade de implantação da religiosidade na nossa vida. Não tem religião melhor ou pior. Umas esclarecem mais ou menos, mas todas nos conduzem a Deus. Nós é que às vezes não conseguimos segurar as cordas. E ficamos nos precipícios dos nossos vícios, dos nossos desequilíbrios, das nossas deformidades morais, acarretando para nós dores sem fim, desequilíbrios múltiplos. Nós queremos encerrar o nosso tema deixando para vocês algumas frases para reflexão. Nós vamos reflexionar em cima dessas frases que nós vamos projetar. O céu, como domicílio espacial, existe mesmo, cheio de beleza, mas o céu é também a faixa de pensamentos glorificados a que nos ajustamos. É por isso que Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Não podemos contestar a existência de zonas infernais, mas acima de qualquer noção de lugar, o inferno é a rede de pensamentos torturados em que nos deixamos prender juntamente com aqueles que nos comungam os problemas e as aflições de baixo nível. Então, nós às vezes somos aprisionados nos infernos das nossas próprias consciências. Consciências que é a justiça divina atuando em nós, alertando-nos quanto às infrações em relação à lei divina. É fruto da nossa consciência, o céu e o inferno. Os nossos pensamentos de amanhã, se não os vigiarmos como alerta o mestre, poderá ser os nossos reflexos condicionados do ontem. Então, a vigilância com aquilo que estamos recebendo e aceitando como sugestão. É isso que Jesus disse: vigiai. Vê se vale a pena aceitar determinada sugestão, determinada ideia. Será que compensa? Edifica? Eleva? Me faz crescer? Então eu não vou aceitar, nem vou alimentar ela em mim. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Nos diz as entidades que vai chegar um momento que a única doença que vai assolar o homem é osso quebrado e olho furado. Porque as outras vão deixar de existir. Porque o nosso corpo físico é o mata-borrão do nosso perispírito. Ao infligirmos as leis, nós gravamos no perispírito todas as nossas inflações, lesando o nosso futuro corpo físico, onde o perispírito vai ser a forma do nosso corpo físico. Seja de que forma for que atuarmos contra as leis divinas, vamos receber isso no nosso corpo físico. Nós temos exemplo dos dementes, dos débeis mentais, que utilizaram o mal da inteligência, tramando, trazendo ideias de desequilíbrio, de desarmonia. Hoje vem num corpo debilitado, incapaz de oferecer a ele capacidade de exprimir. É o bisturi enferrujado do cirurgião, onde ele tem o bisturi, mas não serve para utilizar. É o corpo lesado pela ação do ontem, é o reflexo condicionado de ontem a se refletir hoje. E assim por diante.
Felicidade é o pensamento correto. Pensamento correto, pensamento que edifica, pensamento que constrói, que nos faz evoluir. Isso é que é felicidade. Não apenas beneficiando a nós, mas a todos aqueles que estão à nossa volta. Porque ninguém evolui sozinho. Enquanto houver uma só algema em relação ao próximo, nós estaremos acrisolados, aprisionados a esses nossos irmãos, que ainda não conseguimos resgatar com eles os nossos débitos. Existe um conto que uma irmã, ao desencarnar, chegou no plano espiritual e disse para a entidade que a recebeu. Ela foi bem recebida. E falou: ô meu irmão, consegui cumprir com minha missão. Tolerei o meu marido até o último instante da minha existência. Suportei todas as dificuldades a mim impostas, a todo o sofrimento que ele me infringiu. Eu consegui levar até o fim. Aí o nosso companheiro espiritual disse para a nossa irmã: muito bem, você realmente saiu vitoriosa dessa etapa. Então ela disse: graças a Deus, estou livre dele. Aí ele disse: não, minha irmã, você conseguiu resgatar. Você agora vai voltar para aprender a amar. Porque até agora você o suportou, resgatando os seus débitos. Agora você tem que voltar para aprender a amá-lo. Porque enquanto houver um só vínculo de desequilíbrio, você não vai conseguir subir. Então não basta suportar a prova, tem que aceitá-la com amor. Não basta tolerar meu companheiro, que eu vou estar livre dele, não vou ter que voltar para aprender a amá-lo. Essa é a lei do Criador. Eu preciso aprender a amar. É para isso que nós estamos aqui. E Jesus veio ao mundo para nos trazer a lei de amor, como a última etapa para a nossa evolução. Não basta resgatar, é preciso amar. E felicidade é a nossa capacidade de amar, é o nosso pensamento equilibrado, de harmonia dentro de nós. Infortúnio é o pensamento deformado. Isso é que é infortúnio. Por quê? Nós não falamos que o pensamento traduz dor ou sofrimento, alegria ou tristeza? Então, o infortúnio é fruto dos nossos pensamentos deformados. Tentação é o pensamento viciado que exteriorizamos e é alimentado por outras mentes que afinizam conosco, inclinando-nos ao desfiladeiro do mal. Pensa bem. Então, o indivíduo acha que tentação é de graça. De jeito nenhum. Está lá, ó. Tentação é o pensamento viciado que exteriorizamos, que é alimentado. É isso que é tentação. Nós temos o pensamento, é aquele caso, né? Eu chego aqui, estou vendo a bolsa da companheira aberta, estou vendo uma nota. Aí eu penso assim: poxa, eu estou num aperto danado. Se eu tirar esse dinheiro, não vai fazer nem falta, né? Aí logo em seguida eu falo: não posso fazer isso não, que isso está errado. Aí a tentação, primeiro é o meu pensamento viciado exteriorizando. Aí chega um irmãozinho, fala assim: ah, que isso, senhor? Pode pegar, ninguém está vendo, ela não precisa, ela tem o dinheiro, eu sei que está na situação pior, eu vou tirar o dinheiro. Isso é tentação. Primeiro partiu de mim, para depois ser alimentado. Meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite. O tema é vasto e nos concita uma série de reflexões. Nos faz parar para avaliar essa matéria mental que nos envolve no dia a dia. O que estamos fazendo em favor de nós mesmos para modificar esse hálito mental, essa estrutura da nossa personalidade. E eu quero dizer a vocês, como psicóloga, que entendo da minha profissão, o indivíduo muitas das vezes fala assim: fulano é de personalidade, no mal. Ou seja, acha que o indivíduo é de personalidade quando ele não cede, não é isso? Se o indivíduo cede, fulano não tem
personalidade, não é assim? Acontece que a personalidade é para ser modificada. Está aí para ser modificada. Deus que me perdoe se essa personalidade não fosse para ser modificada, nós ainda estaríamos arrastando os outros pelo cabelo, enfiando faca, matando os outros, porque não dá para mudar a personalidade. Senão eu sou sem personalidade. Mas graças a Deus a personalidade é para ser modificada. Nos valores edificantes, ou seja, no caráter formado no valor moral superior, na conquista dos nossos sentimentos. Porque o caráter é a conquista de sentimentos. É esse que a gente não muda. Mas a personalidade tem que ser mudada. E está aí para ser mudada. Então não fica trazendo imagens errôneas, não. Fulano é de personalidade? Não. Fulano é turrão. É burro mesmo. Por quê? Está aqui para modificar e não modifica. Está perdendo é tempo. E muitas das vezes nós até alimentamos nos nossos filhos as coisas negativas, né? O nosso filho não cede, não abre mão de ter parente, nós damos aquela risadinha assim de satisfação. Pô, mas meu filho tem uma personalidade forte. Pobre coitado desse pai. Amanhã ele vai colher os frutos da personalidade forte do filho dele desequilibrado. Então nós temos que modificar, dobrar essa nossa personalidade, a personalidade desequilibrada e deformada dos nossos filhos, porque ela está aí para ser modificada. É a somatória de desejos, de emoções, de anseios e de sentimentos. E isso nós temos que modificar. E estamos aqui para modificar. Nós queremos encerrar o nosso estudo trazendo para os nossos irmãos uma colocação que não é nossa, mas é de uma entidade que trabalha conosco na casa onde nós militamos. Ela diz o seguinte: se nós queremos realmente progredir e evoluir, não temos que fazer modificações espetaculares, mas precisamos de ir lentamente alterando o nosso comportamento, porque toda modificação espetacular ou repentina ou muito rápida, ela não é segura. É como a construção de um edifício sem alicerce, sem base para segurar. Então não adianta nós querermos mudar do dia para a noite, mas é preciso que começamos a mudar nas pequeninas coisas, no nosso dia a dia, naqueles mínimos afazeres, nas nossas mínimas atitudes, nas nossas pequeninas ações. Dessa forma, nós vamos lentamente construindo um alicerce sólido para amanhã fazermos as modificações maiores, as alterações que vão realmente demarcar a nossa evolução definitiva. Nós queremos agradecer os nossos irmãos a paciência e a tolerância de nos ouvir. Pedimos desculpa por não permitir uma participação dos nossos companheiros, porque o tempo é muito curto e o tema é muito grande. E talvez numa outra oportunidade possamos dialogar sobre esse assunto de uma outra forma. Mas a gente sabe que temos muitos questionamentos, mas a doutrina não é privilégio de alguns, ela é privilégio de todos. Ela está aí nas obras de toda a codificação, nas obras subsidiárias que vêm nos auxiliar o nosso esclarecimento. E todos nós podemos adquirir. Uma vez despertado o nosso interesse, podemos buscar o conhecimento em favor de cada um de nós, em favor da nossa evolução. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, para que possamos empreender as nossas mudanças, para que possamos fortalecer a nossa vontade, para imprimir em nós qualidades novas, construções novas que nos edifique por definitivo, produzindo em nós o campo mais ansiado por nós, que é a paz, que é a harmonia e que é a felicidade que tanto sonhamos para nós e para aqueles que nós amamos. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça. Que assim seja. Seja.